Olá a todos, sou Gilson Macedo e hoje quero compartilhar com vocês aqui uma parábola de Jesus e tentar esclarecer melhor o que Jesus quis dizer com essa parábola. E a parábola diz o seguinte: que devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E Jesus usa simbolicamente elementos da natureza, como a tempestade, o vento, para dizer que aquela casa construída sobre a areia, que iria ruir porque não tinha um alicerce firme, e que era necessário então construir a casa sobre a rocha, porque aí os ventos e as tempestades viriam e não abalariam a estrutura da casa. Quando Jesus nos fala sobre casa, obviamente que ele se utiliza aí na sua forma figurada, ele se utiliza de todos os elementos que ele dispõe à sua volta, e a casa para o ser humano, a casa para o espírito sem sombra de dúvida, o seu principal ponto. A casa tem uma importância muito grande para todos nós. A casa é o nosso refúgio, a casa é a nossa fortaleza. A casa é o lugar para onde a gente volta depois de um dia de trabalho, para onde a gente volta depois de umas férias, depois de um descanso, depois de um fim de semana prolongado. Enfim, a casa tem uma importância vital na nossa vida. E Jesus se utiliza justamente dessa simbologia da casa para nos falar de coisas mais importantes, até porque Jesus não se referia às coisas materiais. Quando ele utilizava algo material, ele utilizava para falar de algo maior, das coisas espirituais, do mundo espiritual. Então Jesus se utiliza dessas coisas para falar de algo mais importante que isso, daquilo que é imortal, daquilo que não passa, daquilo que é imperecível. Jesus se utiliza dessas coisas para falar de algo maior. E a casa que ele utiliza, quando ele fala de construir a casa sobre a rocha, ele nos fala de construir uma casa tendo alicerces firmes na verdade, na justiça, na honestidade, enfim, com todos aqueles aspectos morais. Ele nos fala de coisas espirituais, morais. Ele fala para construir a casa sobre um terreno firme, forte, que tem um alicerce, que não vai desmoronar, que não vai fazer com que a casa desmorone. O que a gente pode observar no mundo é que existem pessoas que constroem as suas casas nos lamaçais, nas areias. Pessoas que constroem a sua casa e não pensam no alicerce, não pensam na base. Constroem as suas casas nas fantasias, nas mentiras, na corrupção, em coisas que em algum momento vai fazer desmoronar essa casa. A casa construída sobre a rocha é aquela casa que tem como base a solidez de caráter, a honradez. É isso que faz com que essa casa seja forte, seja firme, como Jesus mostrou, Ele próprio. A sua vida foi construída dessa forma. Tudo que Ele fez teve como base o caráter, a justiça, a verdade.
né? Jamais a mentira, jamais a corrupção, jamais apoiando coisas erradas. Jesus, em todos os momentos da sua vida, utilizou da sua moral, utilizou, né, de toda a influência que ele tinha como espírito superior, né, para nos mostrar o caminho correto, o caminho da luz, o caminho da verdade, porque essa prevalece sempre, né? Quando a gente vive com base em mentiras, em coisas erradas, quando a gente vive fazendo coisas que desaprováveis, em algum momento isso virá à tona, né? Em algum momento será descoberto, né? Porque não existe mentira que seja perpétua, né? Pode ser que de repente a gente passe por essa vida, né? Por essa encarnação, e as nossas podridões, as nossas coisas erradas, né? Não surjam, não apareçam. Mas com certeza, para Deus e para nossa consciência, ela estará ali, né? E se não surgir o seu efeito imediato nesta vida, com certeza haverá um efeito na próxima encarnação, né? Então, é importante que a gente observe que é difícil caminhar, né, da forma correta quando a gente vê tantas coisas erradas no mundo, né? É difícil a gente ser honesto quando a gente vê tanta desonestidade, mas é preciso lutar contra isso, é preciso observar as leis, né? A gente não pode viver no mundo fazendo tudo aquilo que os outros fazem, tudo aquilo que a gente acha que é o mais fácil. Muitas vezes a gente tem que fazer as coisas difíceis, a gente tem que entrar, e aí a gente entra até por uma outra parábola, que é a porta estreita, né? A gente tem que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e muitos adentram, né? Só que esses não receberão a salvação, né? Isso está escrito e eu concordo plenamente, porque quando a gente fala de salvação, obviamente, que não é ser condenado ao fogo do inferno, não é nada disso, mas ter a sua consciência em paz, né? Estar quites, é poder deitar à noite e saber que durante o seu dia você fez as coisas corretas, não ter aquele peso na consciência, porque a primeira cobrança que nos vem não é Deus, né? É a nossa própria consciência. A nossa própria consciência irá nos cobrar, né? A gente diz no meio espírita que quando a gente conhece o Espiritismo e quando a gente sabe dos seus ensinamentos, a gente pode até errar, né? A gente pode até errar, mas automaticamente já nos vem na mente que a gente erra, mas vem uma cobrança interior, já nos dizendo, olha, você está fazendo errado. A gente já não peca mais, digamos assim, tranquilo. Se a gente peca, a gente vai pecar, mas um pecado que já não é tranquilo, né? Já não é mais pela ignorância, né? A gente já não está mais ignorando aquilo que é certo, né? E a nossa consciência vem nos cobrar, a nossa consciência vem dizer, olha, não faça isso, olha, aquele troco que você pegou a mais não é seu, pertence a outra pessoa, você não sabe o quanto ela precisa daquilo, então devolva, não é seu, fique apenas com o que lhe pertence, não queira ficar com aquilo que é do outro, né? Isso são esses aspectos, são essas questões morais que Jesus vem nos esclarecer, que Jesus vem nos orientar e dizer, não faça mais isso, né? Se antes nós não tínhamos conhecimento, agora nós temos o conhecimento. E a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente será mais cobrado, né? Quanto mais conhecimento, mais cobrança nós teremos, né? Quando a gente ignora, quando a gente não tem o conhecimento, essa cobrança é menor, o peso na balança dos nossos erros é menor, mas a partir do momento que a gente conhece, que a gente sabe, essa cobrança ela é muito maior, né?
muito nos será dado, né? Muito nos será dado, mas muito também nos será cobrado, porque a partir do momento que a gente sabe aquilo que é certo e a gente não faz, esse peso é maior. A gente diz dentro do Espiritismo que uma pessoa que ignora tudo isso, uma pessoa que ignora o bem e o mal, que vive na ignorância, né? Na ignorância que eu digo do desconhecimento, essa pessoa ela tem esse espírito, né? Ele tem uma cobrança menor do que aquele que sabe, né? Do que aquele que conhece, né? É como alguém que está dentro de uma casa espírita e conhece os seus ensinamentos e continua fazendo errado. Para essas pessoas, o peso da justiça divina é maior, né? Porque começa justamente, como eu disse, né? Começa na nossa própria consciência. Não é que Deus vem nos castigar, mas a nossa própria consciência, a partir do momento que conhece aquilo que é certo e insiste em fazer aquilo que é errado, ela vem nos cobrar, né? Então que a gente construa a nossa casa sobre a rocha, né? Sobre a firmeza, sobre a honestidade, sobre as coisas positivas, né? Que a gente não faça coisas que possamos não nos deixar dormir à noite, né? Que a gente não cometa atos que nós mesmos nos venhamos a reprovar, né? Então vamos construir a nossa casa sobre a rocha, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Que foram deixados há mais de 2000 anos e que eu tenho certeza que durarão pelo menos mais 1000 anos até que a gente consiga de fato realizar a tarefa que nos cabe. Meus irmãos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem com Jesus.